Olá pessoal, sejam muito bem-vindos hoje, que é o nosso segundo vídeo da Semana da Psicomotricidade. Ontem nós falamos sobre o que é psicomotricidade e hoje eu vou trazer para vocês a história da psicomotricidade no mundo e no Brasil. Então, a psicomotricidade surgiu no século XIX, a partir do discurso médico. Então, a psicomotricidade não surgiu na educação, e sim na saúde. Foi um discurso criado pelos médicos, onde o corpo passou a ser estudado por neurologistas. Então, o objetivo era compreender as estruturas cerebrais e, posteriormente, ser estudado por psiquiatras para conhecer as patologias mentais. Então, assim surgiu a psicomotricidade. Então, a gente vai começar, esse estudo em 1907 com a figura do francês Dupré. Dupré foi neuropsiquiatra. Ele foi de fundamental importância para o âmbito psicomotor, porque ele trouxe importantes contribuições a partir de estudos clínicos, principalmente com a definição de debilidade motora. Então, Dupré percebeu que os pacientes, que ele tratava, tinham alguma disfunção, algum distúrbio motor. E com isso, ele passou a estudar essas pessoas e esses distúrbios. As pesquisas esclareceram alguns aspectos neurológicos e as perturbações motoras infantis, um crescimento, que direciona para a noção de psicomotricidade relacionada com o desenvolvimento da inteligência e da afetividade. Então, ontem a gente falou sobre as bases da psicomotricidade, e a gente hoje está falando um pouquinho sobre a história. Então, é curioso saber que a psicomotricidade, o estudo da psicomotricidade, não se iniciou pela educação em si, pelo desenvolvimento da aprendizagem, e sim por dificuldades na aquisição motora de algumas crianças. E o primeiro, em 1907, a perceber e estudar foi o neuropsiquiatra Dupré, tá bom? Então, gente, com isso, o movimento ficou relacionado, foi sendo relacionado às dificuldades e aos transtornos mentais dessas pessoas, tá? E o médico, psicólogo e pedagogo, que a gente ouve bastante falar na faculdade, que foi o Henri Vallon, em 1925, marcou de forma veemente os estudos de psicomotricidade e com parte da construção do psiquismo. Então, a gente percebe que esses médicos, psicólogos, pedagogos, começaram a utilizar, a perceber que a psicomotricidade, ela faz parte da construção do psiquismo. Então, quem eu sou, a minha personalidade, vai depender de como eu desenvolvo os meus movimentos, a intenção dos meus movimentos, ok? Então, continuando, o Vallon defendia em seus estudos que o entendimento do movimento, na verdade, tinha sido antes pensado, Então, para eu realizar o movimento, antes eu penso e ajo de acordo com o meu pensamento, utilizando os meus movimentos, ok? Utilizando o meu corpo. Tudo começa no pensamento, começa no querer fazer, tá? E ele percebeu que a linguagem e o pensamento andam juntos e são indissociáveis. Então, em 1960, a Rúria Guerra, juntamente com Vallon e o Piaget, Piaget é um nome bem conhecido também, que cai em concurso, então a gente precisa estar por dentro de quem foi Piaget, deixaram um legado substancial para outros autores, que dão à psicomotricidade uma definição sobre o seu objeto de estudo. Então, outras pessoas, baseadas nos estudos de Vallon, de Rúria Guerra, de Piaget,
deram uma continuidade a essa série de estudos que foram iniciadas lá com o Dupré em 1907, ok? Então, essas definições dadas por esses autores enfatizaram especialmente a inter-relação, a emoção, o movimento do sujeito como um todo. Então, como eu falei ontem, né, nós somos um ser global, nós somos seres globais. Nós pensamos, nós agimos e nós temos a afetividade, né, nossa cognição, nossos movimentos, nós somos únicos. É o que diferencia uma pessoa da outra. As experiências que nós temos, também com os movimentos, faz com que nós sejamos indivíduos únicos, ok? Então, as obras de Piaget nasceu em 1896, né? E nos deixou em 1980. Então, as obras dele se preocuparam com estudos sobre as inter-relações, sobre a percepção e a psicomotricidade por meio das experiências. Seus relatos apontam que o período sensório-motor, lembra sensório-motor, né, de 0 a 2 anos, é de suma importância para o desenvolvimento do ser. Então, aquelas experiências que nós temos quando bebês, né, os estímulos que nós recebemos quando somos bebês são importantíssimos para o nosso desenvolvimento, tá? Então, gente, e principalmente para a nossa inteligência, né? Não só para o desenvolvimento do nosso corpo, como também para o desenvolvimento da nossa inteligência. Porque os movimentos que nós fazemos estimulam áreas diferentes do cérebro, levando com que nós consigamos interpretar melhor as situações, resolver as situações, entender o que está se passando, quem somos nós diante dessa situação, as nossas possibilidades para a resolução desses problemas, ok? Então, gente, a psicomotricidade, né, no Brasil, ela foi norteada pela escola francesa, que foram os nossos primeiros relatos sobre a psicomotricidade, os primeiros estudos, de onde vieram os nossos primeiros autores das obras sobre psicomotricidade. Então, até o século XX, até as primeiras décadas do século XX, foi a psicomotricidade da escola francesa, né, que reinou no Brasil, tá? Então, a princípio, ela foi introduzida nas escolas especiais como um recurso pedagógico. Então, a psicomotricidade era para pessoas, para crianças, né, alunos de escolas que eram voltadas para a educação especial. Então, são pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, né, que hoje a gente fala pessoas com deficiência, e ali era utilizada a psicomotricidade como uma forma de tratamento, né, uma forma de auxílio àquelas pessoas, tá? Portanto, a educação especial foi um elo de surgimento e ligação da psicomotricidade na Europa e no Brasil, tá? Acompanhando essa linha, a psicomotricidade foi direcionada também à ação educativa para movimentos naturais da criança e das atitudes corporais. É a psicomotricidade que a gente faz na escola hoje, né? Tanto com crianças com deficiência ou crianças que não apresentam deficiência, tá? Então, ela favoreceu, a psicomotricidade favoreceu a gênese da imagem corporal, né? Nós trabalhamos a cabeça, ombro, joelho, pé, os membros, nós temos 2 lados, nós temos 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca. Então, a criança, quando a gente pede para a criança pequenininha se desenhar, é normal que ela não desenhe o pescoço, né? Ela às vezes faz o corpo que é uma bolinha com os bracinhos saindo da cabeça. Então, é normal porque ela está se conhecendo ali, né? A imagem corporal dela está sendo formada e tem muitas coisas que ela ainda não se atentou, né? Principalmente porque ela olha o adulto de baixo para cima,
né? Então, a importância da criança se olhar no espelho, a importância da gente observar os detalhes com a criança, do seu próprio corpo, as suas mãozinhas, né? Na educação infantil a gente trabalha muito com carimbo da mãozinha, carimbo do pezinho. Não é só para fazer um trabalho bonito, né? Mas para que ela perceba, para que ela crie a sua imagem corporal, né? Ela perceba e entenda seu corpo e quais são os movimentos que a gente pode fazer com ele, tá? Para a resolução de problemas do dia a dia. Se eu preciso correr, se eu levo um susto, eu preciso me abaixar de repente para passar por baixo de alguma mesa, de alguma cadeira, como eu preciso fazer com o meu corpo para que eu não bata nessa cadeira, né? Na hora que eu estiver passando. Então, é normal que a criança esqueça o bumbum mais alto ou a cabeça, bata com a cabeça, né, no objeto, mas é tudo isso que vai formar a percepção corporal dela, que vai iniciar o desenvolvimento da psicomotricidade, daquela criança no mundo, quem é ela com ela mesma e no mundo, né? Do que ela é capaz, do que ela pode resolver. Então aí a gente começa a se conhecer. Porque a partir do momento que a criança passou embaixo da cadeira, esqueceu o bumbum mais alto ou a cabeça mais alta, da próxima vez ela sabe que ela vai precisar abaixar o bumbum ou abaixar a cabeça, né? E se isso não acontecer, se ela continuar batendo o bumbum e a cabeça, aí a gente percebe que ela precisa de um pouco mais de atenção para aquele movimento. De repente, até uma ajuda física, abaixa o bumbum, né? A gente toca na cabeça da criança, abaixa a cabeça, você vai bater a cabeça, para que ela compreenda aquilo que está acontecendo. O motivo dela não estar tendo sucesso ao passar por baixo daquele objeto. Então, é mais ou menos assim que acontece, né, no nosso cérebro. A gente reconhece, a gente se adapta através das circunstâncias que nós vamos vivendo. Se eu nunca precisei passar por baixo de uma cadeira, pode ser que na primeira vez eu dei uma cabeçada na cadeira, né? A gente vê adulto fazendo esse tipo de coisa, esbarrando na parede, com mancha roxa no corpo, porque acaba esbarrando nos objetos, né? Pode ser por uma distração ou pode ser pela falta de noção do seu corpo no espaço. Não tem essas crianças que crescem muito, que com 14 anos estão enormes. Eu tenho meu filho mais novo, ele está enorme com 14 anos, o pé está muito grande. Então eles ainda não se adaptaram àquela forma física, né? Tão grandes assim. E é normal que aconteça um ou outro acidente de vez em quando por conta do reconhecimento do seu corpo no espaço. Meu corpo cresceu, né? E nessa fase eles crescem realmente muito rápido. Então é normal que aconteça algum tipo de contratempo, né, na resolução dos seus problemas de movimento, tá? E quando a gente consegue resolver o movimento, a gente consegue auxiliar aquela criança, né, em estratégias até mesmo para estudar, para fazer avaliações na escola, para começar a fazer um dever de casa, por exemplo, que a criança precisa se organizar. E a psicomotricidade traz muito isso pra gente, a organização. Por isso que eu falo com os pais, né? Vamos fazer com que eles guardem os brinquedos, com que eles percebam que cada brinquedo tem o seu lugar. Eu faço atendimento neuropsicopedagógico e percebo, né, a criança que entra, que vira todos os brinquedos e na hora de ir embora ela não quer guardar o brinquedo. Assim como tem aquelas que eu não preciso falar nada. A criança já sabe o lugar de cada coisa e além de guardar o brinquedo na caixa, ela ainda procura o lugar correto daquele brinquedo. Ela compreende que cada coisa tem o seu lugar. Então, são coisas muito importantes, né, para a organização daquele serzinho, né, que vai se tornar um adulto e precisa ter, eu brinco com eles, às vezes um pouquinho maiores, que a gente está organizando o pensamento, né? O que eu vim fazer aqui, tia? Que eles acham que vão brincar na minha salinha, né? A gente trabalha psicomotricidade, eu vim brincar, eu vim pular, eu vim passar por baixo dos objetos, por cima dos objetos, vim trabalhar movimento, vim pegar coisas com pregador, né? Não só isso, a gente veio organizar os nossos pensamentos. Eles já sabem que comigo eles organizam os pensamentos deles. Então, gente, continuando aqui, a psicomotricidade traz, né, a tomada de consciência
da criança em relação ao seu corpo, da lateralidade, que lateralidade não é só aprender o que é direito e o que é esquerdo, né? Lateralidade é resolver os problemas no espaço utilizando os dois lados do corpo, tá? A situação do espaço no tempo, é normal que a criança fale, amanhã eu fui no zoológico, por exemplo, né? A gente fala, não, amanhã ainda não chegou, você foi ontem, né? Então, aquela arrumada, aquela organização do tempo da criança também é psicomotricidade. Então, para vocês verem que a psicomotricidade está em tudo, todas as atitudes, né, que a gente utiliza, a gente pensa e transforma em movimento, é psicomotricidade. Essa compreensão do ontem, do amanhã, né, isso leva a desenvolver questões de lógica matemática, né, lógico-matemáticas. Por quê? A criança, para estudar matemática, ela tem que saber o que vem antes, o que vem depois, né? Se a gente juntar, se a gente separar, se a gente dividir, se a gente tirar. Então, para isso, a gente precisa classificar, ordenar, comparar. A criança precisa, principalmente na educação infantil, eu tenho crianças que eu estou retomando essa noção, esses conceitos, porque não ficaram claros para elas, o antes e o depois, né? O maior e o menor, vamos organizar em ordem, né? Colocar as coisas numa ordem, colocar em ordem de tamanho. Muitas crianças não compreendem o alfabeto, então eu volto com as letrinhas do alfabeto, o sonzinho de cada letrinha do alfabeto, a ordem do alfabeto. Tem crianças que são muito boas de memorizar as ordens, mas elas não são boas na hora de reconhecer as letras. Então a gente precisa fazer um trabalho com elas, de preferência com o corpo todo, né, para que ela consiga perceber que as coisas são diferentes, as letras são diferentes, as formas das letras são diferentes. Isso a gente trabalha bastante na psicomotricidade, tá? Então, o processo de aprendizagem, como vocês puderam perceber, ele não é isolado. A gente não ensina uma criança apenas mostrando as letras, mostrando os seus sons. Ela precisa vivenciar aquilo com o corpo todo. Por isso a importância do concreto, do material concreto, né? Eu brinco, as crianças precisam pegar as letras, elas precisam perceber a forma das letrinhas antes de escrever, né? Que a gente também trabalha a motricidade, a psicomotricidade fina para pegar no lápis. Antes de pegar no lápis, ela precisa apertar bastante a massinha, trabalhar com o pregador, né? Então ela precisa ter um controle melhor, fortalecer a musculatura da mãozinha, o controle de cabeça, do tronco, do ombro, do cotovelo, que ela precisa soltar o ombro e o cotovelo para que ela consiga fazer, grafar, né, as letrinhas. Mas antes disso, ela precisa compreender que as formas têm uns sons. Então é um processo que vem desde a fase sensório-motora, desde do nascimento da criança. Então são muitas atividades que a gente pode fazer com a criança, inclusive no e-book do curso eu tenho lá todas as atividades, todas, né? Algumas atividades que eu reuni para que a gente consiga compreender, né, as atividades, o movimento que a criança vai fazer com aquela atividade. Então elas estão explicadas, estão dizendo que a gente trabalha com cada uma. Dê uma olhada no e-book de vocês, que acredito que vocês vão, com tudo que eu tô falando aqui, relacionar as atividades do e-book, tá bom? E que vai ser bem legal, tá? Então, gente, a gente percebeu que o corpo é um meio de comunicação, é um meio de expressão, movimento e ação, por onde o homem exprime toda a sua capacidade emocional e intelectual baseada em suas experiências vividas, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a parte da história da psicomotricidade. Já dei aí umas pinceladas, né, nas habilidades motoras. A gente já começou a falar um pouquinho sobre o que é cada coisa, né, bem assim, rápido, para que vocês entrem nesse contexto de como surgiu, do que é a psicomotricidade,
para a gente passar para a nossa terceira aula, onde eu vou explicar melhor as habilidades, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!